Olá pessoal, eu sou o Lucas Castro, do jornal A Redação da continuidade à série de entrevistas com 7 candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje a nossa entrevistada é a candidata do PT, Adriana Acosta. Boa tarde, candidata. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, candidata. Eu sou a repórter Rafaela Bernardes. Antes da gente começar, eu quero esclarecer para a senhora como foi definido essas entrevistas aqui no jornal. Todas as entrevistas tiveram duração de 30 minutos. Os dias e os horários foram combinados pela nossa equipe, juntamente com a assessoria dos candidatos. Os primeiros 20 minutos a senhora vai responder perguntas elaboradas pelos jornalistas aqui do Jornal A Redação. 8 minutos para a senhora responder perguntas enviadas pelos nossos leitores e 2 minutos para a senhora fazer as suas considerações finais. Excelente. Podemos começar, então? Candidata, a senhora é o nome do PT para concorrer à Prefeitura de Goiânia. O atual prefeito da cidade é do mesmo partido que a senhora e tem uma desaprovação de governo muito grande, uma das maiores da história do nosso município. A senhora acha que isso traz algum peso negativo para a sua campanha? Bom, primeiro, Rafaela, eu quero agradecer a oportunidade e cumprimentar a todos e todas que nos acompanham. Eu gostaria de dizer que eu acredito que tudo pode interferir em uma eleição. Nós vivemos um momento político extremamente complicado e complexo. Isso faz com que todas as esferas de poder no nosso país hoje tenham péssimas aprovações da população. O governo federal, que para nós é um governo golpista, que é o governo Temer, tem uma péssima aprovação, o governo estadual também, e também o município tem uma baixa aprovação, e nós entendemos que isso é reflexo de toda a situação política que acontece. É claro que é preciso reconhecer que o Partido dos Trabalhadores passa hoje também um momento muito difícil, e é preciso reconhecer, e é preciso renovar, não só a forma de fazer política, mas também a forma de administrar. Então, eu entendo que a população, ela ciente de todo esse movimento que acontece hoje no país, ela entende que tem que escolher a melhor pessoa para cuidar da cidade, independente de partido. Porque se hoje nós temos uma baixa aprovação na administração do prefeito Paulo Garcia, e eu gostaria de dizer que, na minha opinião, que conheço bem a administração, eu acredito que isso se deve ao contexto político atual, mas também a uma opção que o prefeito Paulo Garcia fez de não divulgar tanto como outras épocas e principalmente como outros entes estão fazendo as suas obras, uma vez que passa o mundo, o Brasil e os municípios por uma grande crise. Existem municípios, e o estado de Goiás, por exemplo, que não está pagando os servidores no mês trabalhado, que não está pagando a database, que não está pagando todos os direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores e servidores públicos. No município de Goiânia, acontece diferente. A database está sendo paga em 3 vezes, como foi acordado com os servidores. O salário é pago no mês trabalhado. E, por outro lado, o piso dos professores, trabalhadoras da educação, está sendo pago 7% a mais que o piso nacional. E, ainda assim, foi uma opção, portanto, de muitas vezes não divulgar ações da administração para manter esses direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em dia, que eu acho muito importante. E, de toda forma, eu entendo que nós tivemos 3 administrações do Partido dos Trabalhadores em Goiânia. Uma delas, inclusive, foi do meu pai, que foi o prefeito mais bem avaliado na história de Goiânia, Darcy Acosta, que termina a administração com 94% de aprovação. Então, acredito que a população vai entender esse contexto e também vai escolher a melhor pessoa, mais preparada e que tem a história mais condizente com o que Goiânia precisa nesse momento. Existe alguma obra do atual prefeito Paulo Garcia que a senhora pretende levar adiante como prefeita da cidade? Olha, eu tenho convicção que todo prefeito, governador, presidente que assume o mandato, ele tem por obrigação continuar todas as obras e projetos que são importantes, aprovados e necessários para a população. No que diz respeito à administração do prefeito Paulo Garcia, eu tenho muito orgulho de dizer que tem várias obras que eu vou continuar. E aqueles que não continuarem têm que ser questionados pela população. Nós temos, por exemplo, hoje, o Parque Macambira-Nicuns, o maior parque linear da América Latina. São 11 etapas, 3 estão sendo entregues na administração do prefeito Paulo Garcia. Eu estava lá gravando meu programa agora há pouco. E faço questão de dizer que vou continuar essa obra. Nós temos o BRT sendo feito em Goiânia. Uma grande parte dele vai ser entregue nessa administração. Eu faço questão de dizer que eu
vou continuar essa obra. Nós temos as ciclovias, vão ser entregues 100 quilômetros de ciclovias, ciclorotas em Goiânia. Eu vou fazer mais 100 em toda a cidade, inclusive nos bairros mais afastados. Foram entregues 28 CMEIs, tem mais 13 sendo feitos. Eu vou continuar a construção de CMEIs, até porque tem candidato que não entende do assunto e está falando que vai fazer creche. Não, gente, hoje em dia não se faz mais creche, se faz CMEI. É um projeto nacional de educação infantil que começou aqui em Goiânia, na administração do prefeito Pedro Wilson, e hoje é referência nacional. Faltam 5.200 vagas, eu vou continuar os CMEIs e vou zerar esse déficit. Existe na administração do prefeito Paulo Garcia, foram entregues 40 quadros poliesportivos. Eu vou continuar fazendo quadros poliesportivos e vou criar as escolinhas esportivas em toda a cidade, como meu pai, Darcy Acosta, fez, com mais de 10 modalidades esportivas. E mais, hoje a administração do prefeito Paulo Garcia entregou 130 mil kits escolares, com uniforme e tênis. Eu vou continuar a entrega dos kits escolares. Então, são alguns exemplos de obras que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento por essa falta de divulgação e que são importantes conhecer. Tudo que for bom dessa administração, eu vou continuar. E tudo que precisar mudar, eu vou melhorar, porque cada administração tem a sua marca, tem a marca do seu gestor, da sua gestora, e eu farei isso, porque a cidade ela é viva. A cada dia surgem novas demandas, como hoje, por exemplo, a questão da segurança pública, que é uma prioridade e não era há 4 anos. Candidata, a senhora se posicionou contra a gestão por meio de organizações sociais. A senhora pretende, na sua administração, tirar as OS que hoje funcionam na prefeitura, e por que a senhora é contra? Bom, como deputada estadual, eu tenho me posicionado de forma muito clara contra as OS na educação, na saúde e também na segurança pública, que estão sendo discutidas agora no Estado. Sou totalmente contra, acredito que os serviços essenciais da administração municipal devem ser prestados pelo poder público, sem ingerência privada, devem ser prestados pelos nossos servidores públicos que são capacitados e precisam ser valorizados. No município de Goiânia, nós temos experiências na área de saúde entre a Prefeitura e a Universidade Federal, por exemplo, funcionando na maternidade da Vila Redenção. Eu conheço muito bem essa experiência, ela é excelente, é uma experiência de parceria pública entre Prefeitura e o UFG. A única situação de OS que eu tenho conhecimento na administração municipal é o teleconsulta. Eu vou estudar essa questão do teleconsulta, que não se trata de gestão e nem de atendimento na saúde e na educação. Mas eu sou contra a OS, não farei OS. Acredito que existem outras parcerias que podem ser feitas. E com o setor privado, nós podemos fazer muitas parcerias, mas não nos serviços essenciais, que são obrigatoriamente prestados pelo poder público. No plano de governo da senhora, a senhora fala em construir um hospital pediátrico que funcione 24 horas. Em quanto tempo a senhora acredita que é possível colocar esse hospital para funcionar em Goiânia? Com que dinheiro a senhora vai construir? E como a senhora vai atrair os médicos para a rede pública de saúde em Goiânia? Isso mesmo. Conversando com as mães, com as famílias de Goiânia, porque o nosso plano de governo foi um plano de governo participativo. Ele surgiu de dezenas de reuniões que nós realizamos em todas as regiões da cidade e também para os setores da sociedade. E um dos maiores clamores é a falta de pediatras, tanto na rede pública como também na rede privada. É um desafio que o Brasil atravessa de falta de pediatras. Então, o nosso entendimento é de que é necessário em Goiânia o primeiro hospital pediátrico. Como deputado estadual, eu tenho conhecimento e contribuí para que fosse designado um recurso para Goiânia de 11 milhões. Esse recurso chegará no início do ano de 2017. O prefeito Paulo Garcia havia entendido que deveria fazer com esse recurso um hospital municipal. Inclusive, ele já havia resolvido que faria no CAIS de Campinas. Da minha parte, após ouvir as famílias e as mães, porque a prefeita, o gestor ou gestora tem que ter sensibilidade e ouvir a população. Até porque, da mesma forma que fiz meu plano de governo participativo, a minha administração será participativa e democrática. Então, ouvindo as mães, ouvindo as famílias, eu decidi que utilizarei este recurso do qual eu tenho certeza que, como deputada e que sou da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, participei da vitória, da conquista desse recurso. Eu posso dizer que com ele eu construirei e equiparei o primeiro hospital pediátrico de Goiânia. Nós vamos abrir um novo concurso para médicos pediatras com um salário digno para que eles possam atender
vai funcionar 24 horas e também terá leite de UTI, que é um grande desafio e nós não podemos deixar de proteger com tudo que for necessário a vida das nossas crianças. Eu estimo que dentro de 8 a 10 meses nós tenhamos esse hospital pronto. Mas farei o possível, lembrando aqui que as mulheres são organizadas e acompanham as obras, seja em sua casa, seja em seu local de trabalho, como eu fiz, por exemplo, com a Academia da Polícia Civil, que hoje é a melhor do Brasil, e eu tenho orgulho de dizer, como chefe da Polícia Civil, contribuir para que ela hoje existisse na nossa cidade, no nosso estado. Vou fiscalizar e monitorar essa obra para que ela aconteça da melhor forma possível e no menor tempo possível. Candidata, com relação à segurança pública, que é um dos focos da campanha da senhora, o que a senhora pretende fazer? A senhora fala em dobrar o efetivo da guarda. A prefeitura vai ter dinheiro para equipar e para pagar esses servidores? Bom, primeiro eu preciso esclarecer que quando me tornei secretária de Defesa Social do município, onde permaneci por pouco mais de um ano e saí para ser candidata a deputada estadual, eu decidi investir na Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Primeiro, ela deixou de ser Guarda Municipal, passou a ser Guarda Civil Metropolitana, para que pudesse atuar em parceria com as guardas da região metropolitana e que, para no futuro, nós pudéssemos realizar consórcios intermunicipais de segurança pública. Isso foi feito. Nós conseguimos mais de 10 milhões em recursos, tanto federais como do Poder Público Municipal, para equipar a nossa guarda. Todo mundo em Goiânia sabe que nos últimos anos a nossa guarda mais do que dobrou o salário, trocou o fardamento, conseguiu o vale alimentação, nós aumentamos de 10 para 60 viaturas, ao final desse ano serão 60 viaturas. A guarda foi armada, há 2 meses foram entregues 1000 armas, que são iguais às da Polícia Civil e da Polícia Militar, sem contar as dezenas de capacitações que a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia passou e que hoje fazem capacitação de outras guardas do estado e do Brasil. Essa nossa Guarda Civil Metropolitana, que hoje é extremamente capacitada, está realizando um trabalho de uma experiência de segurança comunitária com recurso federal que nós conseguimos no nosso mandato e também o comandante Elton Magalhães, que continuou o nosso trabalho, está realizando um projeto de experiência de segurança comunitária. Realizou na região leste e agora está no Jardins do Cerrado. Em cada experiência diminuiu 80% a criminalidade violenta, chegando a ficar no Jardim Novo Mundo, que foi o bairro onde mais houve homicídios no ano passado, 23 dias sem um homicídio. Então, é uma experiência com recurso federal, com a estrutura que nós conseguimos para a guarda, que está acontecendo agora. Convido você a conversar com os moradores do Jardim do Cerrado para conhecê-la, e também os moradores da região leste, especialmente do Jardim Novo Mundo. Essa experiência será feita, esse projeto será levado por toda a cidade, porque a Guarda Civil Metropolitana, ela tem a capacidade, se tiver um número suficiente, de realizar o projeto Goiânia Mais Seguro em toda a cidade. Então, eu pretendo dobrar o número de integrantes, dobrar o número de viaturas e colocar vídeo monitoramento em toda a cidade, cerca de 1000 câmeras, tanto com recurso próprio, recurso federal e parcerias público-privadas, para que com a presença da Guarda e em parceria com a Polícia Civil e Militar, a gente consiga realmente cuidar melhor e ter mais segurança na cidade. O prefeito Paulo Garcia está entregando as contas de Goiânia em dia, muito diferente do que ele recebeu. Nós teremos, no ano 2017, 700 milhões para investimento na cidade de Goiânia. Inclusive, já foi feita a prestação de contas pelo prefeito, que ele demonstrou que as contas estão em dia. Que haverá, a partir do ano que vem, capacidade de investimento. E, com certeza, durante os 4 anos do meu mandato, eu terei condições de dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Candidata, a gente estava falando, agora a senhora comentou sobre educação infantil, e esse é um grande problema em Goiânia hoje, falta vaga para muita gente, para muita criança. Como que a senhora vai resolver esse problema para conseguir atender a demanda de Goiânia hoje? Vai ser só com a finalização? A senhora falou em acabar de construir esses CMEs ou tem outro tipo de parceria, de ação? Em quanto tempo a senhora acredita que consegue atender essa demanda? Sim, na verdade, eu acredito que a principal prioridade hoje na educação em Goiânia tem que ser a continuidade, o avanço na valorização do trabalhador e da trabalhadora da educação. Esse é o primeiro ponto. Eu, como servidora pública, de carreira há quase 20 anos, eu entendo que esse é a principal questão.
Por outro lado, nós temos só registrado na administração municipal o pedido de 5.200 vagas para a educação infantil e 1.800 vagas para o ensino fundamental. Isso tem que ser zerado. Nós precisamos ter o objetivo de nenhuma criança fora da escola, nenhuma criança fora do CMEI. Até porque hoje, nós entendemos que a educação infantil ela é essencial para o desenvolvimento pleno das nossas crianças se tornarem também adultos com a capacidade de desenvolvimento que elas podem oferir. Então, é necessário perseguir esse objetivo. Além dos 13 CMEIs que estão em construção, nós precisamos substituir os CMEIs de escolas, que ainda são de placas, que foram construídos na administração do ex-prefeito Ulisses Rezende, que é um absurdo, é quente, é ruim, é inseguro, é indigno para as crianças. Nós vamos substituí-los todos. Na administração do prefeito Paulo Garcia, em 6 anos, com a construção desses CMEIs, foram criadas 13.800 vagas. Então, é perfeitamente possível, continuando com o mesmo ritmo, que nós, em 4 anos, consigamos zerar esse número de vagas, em especial na educação infantil, que é de 5.200 vagas registradas no município. É claro que essa demanda ela sempre aumenta. Crianças nascem, pessoas vêm de fora. A região metropolitana de Goiânia, muitas vezes, vem para Goiânia ser atendida, seja na saúde, seja na educação. Isso não é errado, a capital tem esse papel. Mas é preciso que as cidades da região metropolitana se organizem para que os recursos sejam utilizados da forma mais otimizada possível. Então, nós vamos continuar. Até construir todos os CMEIs, nós vamos trabalhar com os convênios, com as creches filantrópicas, com as creches dos setores religiosos e também de ONGs, para que nenhuma criança fique fora da escola e fora do CMEI. No transporte público, a senhora fala em rever as concessões. Qual o objetivo disso? Sim. A última licitação foi assinada pelo ex-prefeito Ulisses Rezende. Ela foi assinada com as mesmas empresas que estão há cerca de 30 anos cuidando do transporte público em Goiânia, que é um transporte indigno. E esses contratos, eles só têm sido utilizados para aumentar a tarifa. Como delegada, como advogada, eu quero fiscalizar esses contratos. Neles está prevista pontualidade, está prevista a troca da frota regularmente, o número adequado de ônibus e também segurança e fiscalização dos terminais e dentro dos ônibus, para que não haja violências, assaltos, assassinatos, como esse ano, onde um menino de 16 anos foi assassinado no eixo, mas também para que as mulheres, as meninas, as pessoas idosas não sejam vítimas de abusos e agressões e constrangimentos nas filas dos terminais. Isso tudo consta dos contratos que nós precisamos cobrar e tem que ser efetivado. Caso contrário, nós vamos desfazer esses contratos e pensar outra licitação com itens mais amplos para que outras empresas possam vir para Goiânia. E quem sabe pensar num transporte público de verdade em nossa cidade. A senhora acha que esse problema de transporte poderia ser uma falta de fiscalização? Então? Eu acredito que sim, mas acredito que é preciso fazer parcerias. Por exemplo, infelizmente, as empresas não aceitam parcerias. Esse ano, com a violência que estava acontecendo no eixo, a Guarda Civil Metropolitana se dispôs a fazer a segurança no eixo. Não é obrigação dela, é obrigação da empresa, está no contrato. Se dispôs. Caso a empresa auxiliasse com mais viaturas, para que não tirasse viaturas do patrulhamento das praças e parques, que ainda não é o suficiente. O número de guardas nem tão poucas viaturas. A empresa se comprometeu, a guarda foi para o eixo e não foi possível continuar a parceria porque ela não cumpriu com o que ela prometeu. Então é possível sim fazer parcerias, mas a fiscalização é essencial. E eu acredito que é preciso também investir em outras intervenções que possam trazer um trânsito, um transporte público melhor, como as ciclovias e as ciclorotas na cidade. As pessoas têm que ter o direito, caso queiram, de ir para a escola, de ir para o trabalho, de passear de bicicleta em segurança. Nós precisamos ampliar essa possibilidade em Goiânia. Nós precisamos garantir que as pessoas que querem andar a pé tenham esse direito. Então, nós precisamos de calçadas acessíveis, porque hoje as pessoas idosas, as pessoas que têm dificuldade, que têm algum tipo de deficiência, têm muita dificuldade em transitar a pé em nossas calçadas, as pessoas cadeirantes. Então, é preciso conscientizar a população e o poder público também fazer a sua parte. Ainda entendo que são necessárias intervenções para que nós tenhamos um trânsito mais humanizado, que preserve, que promova a vida. Nós tivemos muitas mortes esse ano no trânsito. Em todos os anos, há muitos anos, vem aumentando. Eu, como chefe da polícia, tentei fazer um trabalho nesse sentido. Na época que fui chefe, que nós criamos a delegacia
de trânsito 24 horas, ela já existia, eu passei para funcionar 24 horas, para que ela fiscalizasse, investigasse os crimes, porque a maioria dos acidentes acontece por imprudência, alta velocidade e também embriaguez ou uso de outro entorpecente ao dirigir. Então, a fiscalização por parte da Polícia Civil, a investigação é muito importante. Mas, infelizmente, não conseguimos diminuir essa violência. E o Poder Público Municipal, com algumas intervenções, como lombofaixas e botoeiras, eu acredito que nós possamos contribuir também. Candidato, nossos primeiros 20 minutos terminaram. Agora nós vamos para a fase de pergunta dos nossos leitores. Nossa primeira pergunta, deixa eu zerar aqui o nome. Nossa primeira pergunta é da Mariana Amui, do Parque Ateneu. Candidata, como a senhora pretende resolver o problema da falta de programas voltados para as nossas crianças e adolescentes de Goiânia? Bom, primeiro eu quero agradecer a leitora pela pergunta e dizer que para mim essa é uma prioridade. Eu, quando consegui realizar o meu sonho de ser delegado de polícia, eu optei por ser delegado de proteção à criança e adolescente. Essa é a missão que eu escolhi na minha vida. Então eu acredito que o poder público pode trabalhar muito nessa área e dessa forma, inclusive, contribuir muito para a segurança pública. Na verdade, para mim, essa é a principal contribuição, a que tem o melhor resultado. Primeiro, nós vamos ter um trabalho em Goiânia e eu vou liderar a nossa cidade, as igrejas, os conselhos tutelares de segurança, de saúde e as comunidades, para nós termos um trabalho sério de prevenção às drogas em Goiânia, de prevenção ao envolvimento da nossa juventude com as drogas e com o crime. Nós vamos fazer um trabalho verdadeiro de prevenção, de recuperação das pessoas viciadas, porque o vício em drogas, lícitas ou ilícitas, é uma doença, é uma enfermidade, e o poder público tem que apoiar aqueles que se dedicam a essa recuperação. Por outro lado, nós precisamos ter uma política séria, responsável, de primeiro emprego e capacitação para os nossos adolescentes e jovens. Então eu vou retomar um trabalho muito bonito que já existiu aqui em Goiânia, chamado Cidadão 2000. Aliás, é o meu primeiro projeto, minha prioridade. O Cidadão 2000 acolhia todos e todas adolescentes a partir dos 14 anos, para que eles aprendessem uma profissão, no momento que não estavam na escola, como adolescente aprendiz, da mesma forma que está colocado no Estatuto da Criança e Adolescente. E em parceria com o setor privado, esses adolescentes eram absorvidos pelo mercado de trabalho e muitos estão aí hoje como pessoas muito bem-sucedidas, felizes. E eu recebo esses testemunhos todos os dias com muita emoção, porque o Cidadão 2000 foi criado pelo meu pai da S.A. Força. Os demais prefeitos que vieram, seja do meu partido ou de outros, não só continuaram, como ampliaram esse trabalho. Mas, infelizmente, o ex-prefeito Iris Rezende, que não tem sensibilidade para essa questão, simplesmente fechou. Na época, eu era chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e investigava os homicídios de adolescentes em Goiânia. E eu posso dizer que eu sei que o número de meninos e meninas mortos pelo envolvimento com o crack em Goiânia não só dobrou, não só triplicou, foi mais do que o triplo, porque precisa ter um programa que protege, inclui e dá oportunidade para os nossos jovens. Senão, nós vamos continuar com esse extermínio da nossa juventude que está acontecendo em Goiânia e muitas cidades. E esse é o meu primeiro projeto. A Luana Ribeiro, do Jardim América, pergunta: caso tenha segundo turno, quem a senhora apoiaria, caso a senhora não consiga passar desse primeiro turno? Muito bem, muito obrigada, Luana. Bom, primeiro eu quero dizer a você que eu tenho convicção que eu vou para o segundo turno. Eu estou trabalhando para isso. Eu sou a única candidata mulher, estou recebendo um apoio e uma solidariedade muito grande das mulheres de Goiânia, que são a maioria da população, a maioria dos eleitores. Nós nunca tivemos a oportunidade de governar a nossa cidade. E eu quero ser a primeira mulher a mostrar a força e a competência das mulheres goianas e goianienses na administração de Goiânia. Caso eu não vá para o segundo turno, o que eu não acredito, o meu partido é que vai decidir. Eu estou muito aborrecida com notícias de que nós já decidimos apoiar um ou outro. Primeiro, que são um desrespeito à minha pessoa e à nossa candidatura. É um desrespeito ao meu vice-candidato a vice, é um desrespeito ao meu partido e à nossa coligação. Segundo, é mentira, porque não há conversa nesse sentido. Caso nós não formos para o segundo turno, nós vamos reunir o nosso partido, faremos uma reunião do diretório municipal do PT e vamos decidir. Isso não está discutido, não está decidido, e da minha parte, eu considero realmente que eu sou a melhor candidata e tenho as melhores propostas.
a Larissa Ximenes, do Parque Amazonas. Atualmente, vários bairros de Goiânia estão escuros por falta de manutenção da iluminação pública. Como a senhora vai resolver esse problema? Toda vez que ligo na Comuc, fala que não tem material para reposição. Bom, primeiro, muito obrigada, Larissa, e você tem razão. Essa questão da iluminação em Goiânia é a mesma que eu encontrei quando assumi a Delegacia Geral da Polícia Civil. Todo ano, no começo do ano, tinha que fazer uma licitação nova por causa do combustível. Nós ficamos 3, 4 meses com a maior dificuldade de combustível para as viaturas. Então, nós conseguimos resolver, fizemos uma licitação de longo prazo, organizada, legalista, e também organizamos através do cartão para que toda viatura pudesse abastecer lá na sua cidade, lá no seu bairro, para não vir todo mundo para o derby, atravessar a região metropolitana para abastecer. Então, essa foi uma organização que eu fiz com a capacidade que as mulheres têm de organizar e de realmente otimizar os recursos. Da mesma forma, eu vou fazer com essa questão da iluminação. Além disso, todas as regiões mais violentas receberão iluminação de LED, paulatinamente, na medida que for possível, que nós formos substituindo, porque a iluminação é muito mais eficiente e eficaz no que diz respeito à questão da violência, junto com as câmeras que nós vamos colocar. Então, nós faremos um planejamento dessa licitação para que jamais aconteça de novo problema na licitação e nós fiquemos tanto tempo sem poder trocar as lâmpadas de Goiânia. O Rodrigo Oliveira, do Conjunto Santa Cruz, pergunta: Adriana, caso seja eleita, qual medida pretende tomar em relação ao Uber em Goiânia? Bom, primeiro, Rodrigo, né? Rodrigo, muito obrigada pela participação. Primeiro, é preciso dizer que a questão do Uber está sendo discutida nesse momento na Câmara Municipal. E o prefeito, a prefeita, não pode impor uma decisão a outro poder legislativo. Existem 2 projetos de lei sendo avaliados e que entrarão em votação na Câmara Municipal no que diz respeito ao Uber. Eu discordo de que a Câmara Municipal, discutindo alguma coisa, a prefeita vem e faça um decreto por cima, uma vez que o assunto deve ser resolvido pela Câmara Municipal. Mas a minha opinião é de que nós, poder público, temos que ter coragem e resolver essa questão. E ouvir o povo de Goiânia. Precisa ser ouvida a população, o que ela entender que é o melhor, porém com regulamentação. Eu não concordo que exista nada na nossa cidade, aprovado pelo poder público, sem uma regulamentação, sem uma organização. Os taxistas, por exemplo, são extremamente organizados, sempre, inclusive, foram parceiros da segurança pública, porque são homens e pessoas de bem, na sua grande maioria, são pessoas, pais e mães de família muito honestos, e isso tudo muito bem regulamentado. Da mesma forma, eu acredito que deve acontecer com o Uber, e a Câmara Municipal deve votar esses projetos e resolver como isso vai acontecer. Nós temos 1 minutinho, candidato. O Renato Gonçalves do Centro pergunta: quero saber como a senhora, caso prefeita, vai tampar os milhares de buracos espalhados pela nossa cidade. Muito bem, isso é verdade. Esses buracos não só têm que ser tampados, nós precisamos refazer o asfalto em várias regiões de Goiânia. Esse recurso já foi designado para Goiânia para 101 mil quilômetros, me parece, de recapeamento asfáltico. Nós precisamos refazer. Não é só tapar o buraco, tem lugar que não adianta tapar o buraco. Mas eu acredito que é preciso fazer, e há muitos anos nessa administração, que você tem um costume de ter frentes de serviço em cada região. Eu não vou fazer assim. Na verdade, eu vou descentralizar o maquinário e essa manutenção para que ela aconteça constantemente, porque se nós fizermos uma manutenção constante em praças, em parques e nas vias públicas também, nos meus fios, nós não teremos tantos gastos de uma vez. Os nossos 8 minutos terminaram aqui, agora a senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição, sempre que convidada para conversar aqui com os leitores da redação. Gostaria de dizer que nós estamos num momento de decisão sobre o futuro da nossa cidade. E eu tenho percorrido toda a cidade, conversado com muitas pessoas e sido recebido com muito carinho, muito reconhecimento. E quero aproveitar esse momento para fazer um compromisso. Da mesma forma que sempre trabalhei como delegado de polícia, de proteção à criança e adolescente, como chefe da Polícia Civil, com seriedade, honestidade, muita dedicação, muito trabalho, eu quero trabalhar como prefeita de Goiânia. Quero um voto de confiança para, pela primeira vez, termos uma mulher na administração da cidade e realizar uma administração
participativo e democrático, inclusive com o orçamento participativo, onde a população não só vai saber o que acontece com o orçamento, mas vai participar da decisão sobre o que nós faremos com o recurso público, uma saúde humanizada, preventiva e com o hospital pediátrico em Goiânia, uma educação que respeita e valoriza os servidores e não deixa nenhuma criança fora da escola, um transporte público digno e uma segurança pública realmente preventiva através do Novo Cidadão 2000, das escolinhas esportivas, da nossa Guarda Civil Metropolitana. Então eu quero